Vamos esperar a Mel. Bem-vinda, bem-vindo. Sou a Sara Nina. A gente vai ter uma conversa agora sobre arte e educação com a artista, educadora e pesquisadora Mel Andrade. E a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência dela em arte e educação e sobre as questões que a gente tem ainda, né, da área, enfim. E eu vou chamar aqui a Mel. Ah, não tá me ouvindo? Eita. Sara? Mel, Ah, agora eu tô te ouvindo, eu não tava te ouvindo. ainda bem. Aí eu fiquei, vale, o que que aconteceu? É tecnologia, mulher. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bom, amiga? E aí, tudo bom, querida? Tudo bom. Bom, a Mel é artista, professora, pesquisadora em artes visuais, né? Mestranda da UFC. E aí, Mel, eu estou te chamando para esse projeto que eu comecei agora, que é a Arte e Educação para quê? Para quem? Onde eu faço as lives semanais com os meus queridos colegas artistas e professores, para que a gente discuta um pouquinho sobre arte e educação. Eu me lembro que quando eu comecei esse projeto, eu fiquei pensando assim, mas alguém vai vir ouvir sobre arte e educação, sabe? Mas depois eu me toquei que as pessoas não escutam se eu falar sobre arte e educação, porque não, ninguém fala. Então vamos falar, né? Sim, total. E aí, me conta de você, como foi seu contato com educação e tal, para a gente começar essa conversa. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Tu ouve muitos lados de carro? Você tá o quê? Se tu ouve muitos lados dos carros na rua, atrapalha. Não, mas tá, o teu áudio tá um pouco baixo. Deixa eu só fechar a janela também rapidinho. Tá bom. Pronto. Deu pra Pronto. ouvir melhor? A nossa live fica gravada, tá? Fica no IGTV e no Artografismos, lá no YouTube. Ah, massa. Eu tinha visto a do Eduardo Bruno. Sim, foi. A gente Sim. começou na semana passada com o Edu. Mas aí, me conta como era a tua escola, como foi tua vida na escola. Mulher, falando assim de arte e educação, eu lembro até da disciplina do Gilberto, né? No IFCE. Sim. Inclusive, é muito importante a gente pensar nesse lugar, né? De como é que Você foi a pode falar um nossa. pouquinho mais alto? Tá ouvindo agora? Não. Oxi. E agora? Melhorou? Melhorou um pouquinho. É. Que estranho. Enfim, vou ficar com o fone assim, então fica melhor. Tá bom. É, sim, a gente pensar assim esse lugar, né? De como é que foi o nosso ensino de arte, né? Quando a gente era criança, adolescente. É muito, é Hum. muito, é muito, é muito massa, é muito relevante, assim. Hoje em dia eu vejo o quanto foi importante. Assim. Acho que eu não tinha caminhado na pesquisa para monografia e na pesquisa agora para o mestrado se eu não tivesse pensado nesse lugar antes, né? Hum. Eu não lembro, assim, de ter tido muitas aulas de arte, né? Acho que além da educação infantil, o que eu lembro de ter tido foi quando eu estudei na escola Waldorf, e aí foi realmente assim, eu estudei somente um ano, mas foi um ano que foi muito produtivo. E foi um ano muito marcante, assim. Para quem não conhece, na escola Waldorf, ela segue a pedagogia Waldorf. Então é uma escola Uhum. totalmente diferente. É uma escola que tem uma professora que você entra, por exemplo, na educação infantil, você vai até o nono ano com a mesma professora, então ela acompanha todo a sua educação básica, né, sua primeira educação básica. É uma escola que não tem prova, não tem avaliação. Eu lembro que os meus boletins, eles eram cartinhas que a professora mandava para minha mãe. E assim, você vê uma outra atenção, né, com a criança, assim, realmente preocupada com o desenvolvimento, com a relação com a Uhum. criatividade. A gente tinha aulas de tudo, né?
Eu sei que as pessoas às vezes ficam perguntando, ah, mas e as outras disciplinas e tal, mas a gente aula de tudo, a gente aprende tudo, só que de outra forma, né? Sim. E aí também a gente aula, tipo, todo ano tem uma atividade manual que se aprende. Então, um ano é o bordado, outro ano é o tricô, outro ano é o crochê, enfim. Até chegar ao último ano, que aí você usa tudo aquilo que você aprendeu ao longo dessa educação básica e produz uma coisa que você queira, né? Isso é muito Uhum. massa, né? Você aprende várias técnicas e usa essa técnica do jeito que você quiser, assim. É, e aí, no ano que eu fiz, a gente aprendeu tricô e a gente fazia e aí tinha um produto, né? A gente tinha uma bonequinha que era o produto, assim, final. E Uhum. aí, depois da escola Waldorf, eu só Tu tinha fui ter quantos anos realmente. mais alto? Eu tinha 9 anos. Foi no, tipo, terceiro ano, que hoje é o quarto, segundo. Uhum. Eu não sei como é que tá agora. Eu não É lembro. o Ah, quarto ano. é um a É, mais, né? terceira É, vez quarto. que eu o quarto ano É agora. isso. E, pois é, e aí depois disso, sabe, o que eu vou lembrar, assim, de ter tido artes mesmo na escola foi no segundo ano do ensino médio, a Não. lacuna enorme, né? Não, mentira. Teve um ano antes. Eu me mudei para Vitória, no Espírito Santo, e eu estudei numa escola pública lá. E na escola pública a gente tinha, enfim, o tempo para aula de arte, que até então os outros períodos nem isso tinha. Só que eram Uhum. professores de matemática que davam, né? A gente passa nesse lugar, que é um lugar muito comum até na escola pública, de outros professores acabarem dando a disciplina de arte, né? Uhum. Para complementar a carga horária, enfim. E aí no segundo ano do ensino médio tive, mas é, era voltado para o vestibular da arquitetura, né? Aquele teste de habilidades da arquitetura. Então ele era todo assim, a gente fazia aqueles desenhos volumétricos de perspectiva, com aquela folha quadriculada, sabe? Para mim, na época, era interessante porque era algum contato de alguma forma, né? Mas assim, era só isso, era muita cópia e muito voltado para esse vestibular específico. Então era muito Mas doido, tu já tinha porque contato com arte, assim, tu já gostava, desenhava, fazia alguma coisa? Tu eu também fez fazer letras, né? cheguei a fazer. Uhum. Assim, Sara, o desenho nunca foi uma linguagem pra mim. Eu comecei a me interessar mesmo, assim, fazia, né? Tipo, eu lembro quando eu era adolescente, riscava a parede do quarto, né? Era o local, assim, que eu tinha pra me Uhum. expressar, né? Mas não era, assim, não era tanto a coisa de tentar atingir uma técnica ou trabalhar com os desenhos figurativos, não tinha essa pretensão tão forte, era mais essa coisa de Uhum. expressar, então é que sempre fazia os desenhos, mas colocava muita coisa na escrita. Na escrita foi o primeiro lugar, assim, de pensar essa coisa da Uhum. criatividade e tal, da relação com a produção artística, foi a escrita. E depois foi a fotografia, assim. Eu lembro que adolescente eu comecei a querer fotografar e fiz até aquele um curso da Casa Amarela, né? Fiz cinema, aí fiz fotografia. Isso bem no 15, 16 anos mais ou menos. E era o que eu gostava de fazer, era a minha pegação de viagem, assim. Uhum. Tanto é que depois eu acabei o que eu acabo fazendo hoje, tá muito voltado nisso, né? No Já muito audiovisual, da voltado para quê? fotografia. Para Pro audiovisual, fotografia? pra fotografia, então quase não tenho trabalho assim. Agora que eu tô experimentando fazer algumas coisas com desenho, mas muito porque eu tô sentindo a necessidade de ter, menos por gostar, enfim. Uhum. Massa. Tem uma coisa, assim, eu me formei em artes plásticas primeiro, né? E em seguida em licenciatura em artes visuais. Aí essa coisa da nomenclatura, que a gente pegou a mudança dela, né? Que Sim, foi as artes plásticas, que tem esse conceito mais de fazer, de coisa mais artesanal, e as artes visuais, que foi para onde tu se colocou, né? Que é a fotografia, o audiovisual. É bem interessante, porque também, quando eu entrei no IFCE, em artes plásticas, tinha um teste de habilidade, né? Eu acho que a arquitetura ainda tem, né? Não sei.
Eu Não, fiz não esse sei nada. vestibular. Eu cheguei a fazer Ah, esse vestibular para as artes visuais, ainda era o tecnólogo, né? E não ah, passei é? justamente por causa do Do desse teste de bendito habilidade. teste de habilidades, porque eu não conseguia, assim. A prova tinha uma prova escrita, né? A prova escrita eu ainda tirei uma nota boa. E na prova do desenho de observação eu não passei. É porque era exatamente isso, né? Era uma prova, o teste de habilidade era, na verdade, uma prova de desenho. E aí, quando mudou para a licenciatura, né, tirou a questão do teste de habilidade e abriu um espaço muito grande para a galera da fotografia, da performance, do cinema, enfim, da curadoria, da história da arte, de pessoas que não precisam necessariamente desenhar, né, para fazer artes visuais. Isso é bem legal, mas que assim, abriu muitas portas. Eu me lembro de gente também que não passou no teste de habilidade. Eu passei e eu vou te dizer, hoje eu não desenho nem 10% do que eu desenhava naquela época. Né? Porque a gente fala muito quando eu vou falar de arte, né? Tipo, vamos falar de arte e educação, eu gosto de falar de arte e educação, enfim. Aí tem sempre aquela coisa assim, mas o meu filho desenha, sabe? Ou eu gosto muito de desenho, eu gosto muito de pintura, e toda vez que eu fui dar aula também na URCA, né? Aí eu me lembro que eu perguntei, por que que vocês entraram aqui? Aí todo mundo, porque eu gosto de desenhar, eu gosto de desenhar. E é interessante ter esse relato de que não tinha bem essa parte do desenho, né? Que normalmente é o primeiro contato da galera com arte. Sim. E é engraçado também porque é isso, né? Eu fiz primeiro letras, e aí acho que eu fiz um ano e meio ainda e não gostava. E na época eu já tinha feito um filme, e aí vou entrar no cinema. E aí eu passei na mesma época no cinema e pelo Enem, né? E eu tinha passado nas artes. Como eu já tinha trabalhado no MAC, né, no Museu de Arte Contemporânea daqui, e eu comecei a me envolver bastante com assim, com a coisa da arte e educação e comecei a pensar nisso. E aí eu entrei nas artes visuais por conta da licenciatura, porque era licenciatura, né? Quando foi para escolher entre o Hum. cinema e as artes visuais, a licenciatura pesou muito mais do que a linguagem ou a área de conhecimento, entendeu? Assim. Que interessante, porque também tem uma coisa que eu sempre falei também, que o pessoal parece que entra enganado no curso. Eu entrei aqui, pensei que era um curso de artes, e na verdade é um curso de licenciatura. Amiga, chama licenciatura em artes, tem lá escrito, né? Mas aí então te chamou a atenção a licenciatura, por quê? Assim, já tinha pensado em ser professora, como era? Eu já vinha trabalhando em museu. Na época, eu já tinha trabalhado no MAC. Na época que eu entrei, né, nessa mudança, eu acho que eu tinha acabado de entrar no Museu da Indústria, né? Fiquei quase 3 anos no Museu da Indústria, então estava muito vinculada a isso, ao processo de educação não formal. Eu queria muito continuar nessa área, o que é uma pena, porque aqui em Fortaleza é muito complicado. Depois que você se forma, para voltar para o museu, você não consegue, né? Muito, muito difícil. E aí, e aí era isso, assim, eu entendi que queria estar em sala de aula, entendi que queria estar em contato com as crianças, estar com os meninos, e enfim. E aí realmente pesou bastante. E tem muito Uhum. isso mesmo, né? A galera entra e metade da turma, assim, não se forma, né? Porque Não. chega no. Acho que até sei lá, o terceiro, quarto semestre tem muita disciplina prática, muita disciplina voltada, né, para as linguagens e tal. Mas aí quando começam os estágios, quando começam as disciplinas de pedagogia, de psicologia, a galera se assusta, entende que está dentro da licenciatura. E que é isso mesmo, né? Também acho que tem uma galera que sai, vai para outra área e não é uma questão de julgamento, mas assim, eu acho que tem muito disso, assim, talvez as disciplinas, nem sei se colocar mais disciplinas relacionadas à licenciatura no começo do curso ajudaria, ou de realmente entender que esse lugar da licenciatura das artes visuais também tem esse lugar da licenciatura, né? Uhum. Hum. Mas assim, aí quando teu trabalho é artístico, tu trabalha com o quê, assim, hoje, em linguagens de artes? Hoje, hoje há um tempo, né? É, É, tu tá fazendo eu, mestrado em artes, né, também? é, assim, eu Hum. tenho trabalhado muito eu trabalhei muito com fotografia, com cinema, com audiovisual, né, na verdade.
E aí eu comecei a trabalhar muito com a performance. E agora no mestrado, eu acabo usando tudo, né? Na verdade, assim, eu Uhum, pesquiso casa, né? Eu tô pesquisando uma casa que foi a casa da infância e eu tento encontrar maneiras e a partir de experiências artísticas, enfim, do contato com essa casa para tentar responder o que pode ser uma casa, né? A partir desse lugar das artes visuais. E também de tentar entrar nessa casa, que é uma casa que eu não consigo entrar. Assim, ela está fechada, é abandonada e não consigo entrar. Então eu vou brincando com isso e fazendo ações, né? E que aí eu tô até nesse lugar, assim, eu não tô nem caracterizando, assim, se é arte urbana, né? Porque eu faço algumas colagens de lâmina na porta da casa, nem tô caracterizando se é performance das outras ações que faço, enfim. Eu tô chamando de ações e experiências, pensando justamente nesse lugar, assim, que acaba abarcando tudo, né? Assim, que é uma uhum. das grandes coisas também da gente trabalhar com arte contemporânea, né? A gente acaba, tal hora você não sabe exatamente que linguagem é essa, às vezes tem uma linguagem, né, que vai, claro, Uhum. ser prioritária e você consegue olhar é isso. Mas, por enquanto, eu tenho um chamado de ação. Mas tá em torno disso. Eu uso o jogo, por exemplo, eu uso The Sims para poder trabalhar na pesquisa. Então, tem muitas outras coisas que você vai colocando para Oh, poder tentar responder, né, as perguntas. olha que legal. Sabia que tava fazendo com The Sims. Tô usando The Sims, cara, pra poder. Inclusive, eu não consigo mais jogar pra me divertir agora. Toda vez que eu vou jogar é pra trabalhar e eu fico. Mas é isso. Que tenso. Essa, e como é que tu acha assim, tipo, que a tua a parte de educação, ela interfere no teu trabalho artístico? O teu trabalho artístico interfere na tua parte de educação? Como é que tu tá pensando? Cara, hoje em dia não, né? Porque tô fora, né? Assim, até ano passado eu tava na Uhum, escola, né? Tava sendo professora do estado. Mas aí teve uhum, uma hora que eu tive que ficar só com o mestrado. Mas aí, o que eu consegui ainda fazer, por exemplo, na minha monografia, principalmente nos estágios finais, porque eu venho pesquisando o caso da licenciatura, né? Desde a monografia. E aí o que eu consegui fazer foi levar para o estágio a minha pesquisa. Então, de trabalhar com as crianças, de entender que casas são essas que elas moram, entender delas descobrirem a história da própria casa, de fazer entrevista, de fazer desenho da fachada da casa. Eu fui meio que trazendo um pouco da metodologia de trabalho do meu processo artístico para dentro da sala de aula, né? Assim, tentando meio uhum. que refazer isso com eles. E funcionou muito bem, assim, foi muito massa. E acho que para eles também foi massa, porque acaba colocando eles num lugar de pensar sobre si mesmo, né? Quem eu sou, de onde eu venho, que família é essa, que casa é essa, a relação também com os bairros, Te relação de ajudou na tua identidade, é pesquisa muito. também? Sim. Tu teve alguma contribuição na tua pesquisa? Acabou tendo, porque, assim, não tão diretamente, Uhum, mas pensar esse lugar, né? Assim, as reflexões que partiram daí, muita coisa que eu consegui fechar enquanto processo artístico também partiu dessa experiência, porque eu primeiro fui fazendo com eles e fazendo comigo mesma até chegar nesse processo final, né? Então acabou uhum, caminhando junto, assim. Então coisas que eles de conversas que a gente tinha, ou de desenhos que eles faziam, a maneira como eles pensavam o espaço, de observar esse espaço, de experimentar esse corpo no espaço, né? A gente fez algumas atividades na própria escola, tentando também trazer essa ideia de casa para a escola, né? Porque é um espaço que eles passam muito tempo. E uhum. de entender que a escola também passa, a estrutura física da escola também passa por mudanças. Então, eles começavam a ver os vestígios físicos antigos. Aí a gente descobriu que a escola tinha sido dividida. E aí tinha vestígio do nome antigo da outra escola, assim. Isso é massa porque eles começam a olhar para o próprio espaço, né? Que eles estão ali todo dia de outra forma. Então, acaba mudando um pouco, assim, a perspectiva. E para mim também foi massa, porque eu acabei também usando isso
na minha própria pesquisa, né? Não de usar eles como, sei lá, dado ou enfim, mas deles me ajudarem nessa reflexão, na verdade. Sim. Agora me diz uma coisa, uma pergunta meio irônica até. Como é que tu tá nessa quarentena pesquisando casa? Mulher, então, Te afetou? cara, na verdade não, assim, é, afeta, né? Aquele primeiro período da quarentena foi muito puxado. Eu me senti meio que às vezes um pouco cobrada a ter que produzir algo, porque eu estava em casa e pesquisava casa, e aí eu comecei a entender que não era sobre isso. E também a casa que eu moro hoje, ela não entra na pesquisa, né? Assim, por mais que, enfim, eu estou pesquisando Uhum. uma casa específica, inclusive que é uma casa que eu nem posso entrar. Então, meio que tanto faz, assim, eu acabei indo fazer outras coisas. Por isso que eu fui pro The Sims também, né? Eu não posso entrar na casa de verdade, aí eu fiz uma casa no The Sims, aí lá eu posso entrar e fazer as coisas que eu quero fazer, né? Uhum. Então, assim, mas, e não me gerou, curiosamente, não me gerou tantas questões, sabe, Sarah? Eu acho que eu já estava tão inserida nisso. A casa é realmente um lugar que eu gosto de estar, então eu normalmente estou em casa, assim, é muito difícil eu estar no meio do mundo. Então, acho que talvez algumas questões que a gente acabou passando, né, como sociedade, sobre esse lugar, eu já estava há um ano já nisso, assim, então não foi um Uhum. choque tão grande, assim. Não sei se eu te respondi, mas. Sim. Sim, responde. Achei interessante, assim, tem várias coisas, na verdade, que eu gostaria de falar, assim, da tua fala, que a gente entrasse mais também. Era, tipo, essa coisa da pesquisa em arte, né? Que muitas vezes a gente vai apresentar, né? Tipo, hoje eu acho que chegou uma mensagem para mim pedindo dicas de pintura, né? A coisa assim, aí como a coisa, questão do desenho, enfim, mas que a gente tá, quando a gente fala de arte contemporânea, a gente, tipo, mistura uma série de elementos, de suportes, de materiais, né? E coisa assim. E aí, quando você pensa, tipo, dá para fazer uma pesquisa acadêmica usando um jogo, né? Tipo The Sims. Aí me traz essas coisas, né? Tipo, como é que tá a questão da arte contemporânea e como é que tu pensa, assim, tipo, é importante que a gente trabalhe esses assuntos com criança, com adolescente, enfim, na parte de educação. Se tu já teve dificuldade de fazer isso, como é que tu entra nessa seara da arte contemporânea, sabe? O que eu, por exemplo, quando eu tava. Eu tive pouca experiência com educação formal, né? A gente tá na escola mesmo. O que eu tive Só mesmo nos foi. estágios, né? Que diz? Hã? Só os estágios que tu teve de experiência de educação Os formal? estágios e ano passado que eu tava numa escola do estado, como professora Uhum. substituta. Foi assim, todo o resto da minha experiência foi com educação não formal em museus e Só em centros culturais. uma explicação para o pessoal, para depois, quando o vídeo ficar gravado. Né? A gente tem uma divisão de educação que chama a educação formal, né? Educação não formal e educação informal. A educação informal, eu tô falando aqui para a galera, que eu sei que a Mel já sabe. A educação informal é aquela que discute com você na padaria, na praça, que diz assim, mulher, tu lava tua roupa com qual sabão? Ah, pois olha, o sabão tá melhor. Aí você tem uma mensagem educativa ali, que é completamente informal, né? A educação formal é a escola que é regida pelo Ministério da Educação. Então, ela tem que dar uma resposta, esse ministério tem que dar uma resposta de avaliações, de o planejamento de professores formados na área, enfim, Tem não uma estou de falando do geral, diretrizes para seguir também, né? de diretrizes e tal. E a educação não formal quando a gente tem o intuito de educar, mas que está fora desse espaço formalizado e que você não necessariamente tem um diploma, um certificado, uma coisa assim, né? Então, entra na parte de educação não formal muitos museus, as ONGs, né? Os partidos políticos, as igrejas, os cursos livres que a gente faz, o EAD, que agora está com tudo, as lives. Elas são todo mundo na educação não formal agora. Mas e aí? Tua experiência na educação não formal, né? Que tu tava falando. Não, pois é, e aí,
enfim, na educação não formal a gente não consegue ter esse acompanhamento com as turmas, né? Normalmente são experiências muito rápidas. E você normalmente vê uma turma por 1 hora e meia, 2 horas, nunca mais vai ver provavelmente ninguém ali. E aí, quando eu fui para a escola pública, né, e consegui acompanhar os meninos, o que eu pensei quando eu fui foi, cara, eu não quero começar. Os meninos não tinham tido, assim, nas primeiras aulas eu fui entendendo que o professor anterior, enfim, não dava aula, enfim, eles não sabiam muita coisa, eles ficavam. Era Qual uma aula ano? que era nono, primeiro e segundo do médio. Hum, Nono do fundamental e primeiro e segundo do médio. uhum. E aí o professor anterior, ele, enfim, não dava aula, eles não tinham, não passavam conteúdo, ou não tinham experiências, ou acabava sendo uma aula que os meninos entendiam que era uma aula de recreação, era um momento de não fazer nada. É, e enfim. E aí o que que eu pensei? Cara, eu não quero começar, sei lá, fazer uma linha temporal, história da arte, e aí eu comecei a trabalhar com eles. Eu trouxe a pesquisa, né? Comecei com a história da casa, realmente. Falei, cara, eu vou começar deles, assim, vou tentar para que eles também conseguissem se colocar nesse lugar, né? De participar e aí se ambientando. E aí eu fiz muita coisa misturando tudo, na verdade, assim. Então eu trazia temáticas, às vezes, e aí trazia experiências, por exemplo, falar de, sei lá, quando eu ia falar de arte urbana, aí eu trazia experiências de arte rupestre e arte urbana e fazia tudo misturado para que também houvesse essa comunicação mais direta, sabe? Então, eu acabava trabalhando com arte contemporânea sempre, porque de uma forma ou de outra, eu mesmo que eu falasse, sei lá, de modernismo, ou falasse de, sei lá, de aspectos culturais, eu acabava trazendo alguma experiência que fosse muito mais próxima. E aí Uhum. não só, o que eu acho que é importante, né, para que eles possam se identificar, eu tinha uma preocupação de tentar trazer coisas que fossem da rotina deles, assim. Uhum. E isso ajudava muito, porque eles acabavam se colocando, né? Sim. É, e foi massa, assim, a gente conseguiu fazer coisas massas, assim, por exemplo, até deslocar, às vezes eu fazia exercícios de desenho de observação com eles, e aí, em vez da gente, sei lá, ficar desenhando uma fruta, eu pegava todas as cadeiras e empilhava várias cadeiras no meio da sala. E só isso para eles já era muita coisa, porque você mexe no espaço, eles achavam incrível quando eu fazia isso, né? Assim, porque Uhum. já caramba, como assim a professora tá empilhando todas as cadeiras? Como assim a gente pode sentar do jeito que quiser? Como assim várias Sim. coisas, sabe? Inclusive, eu era muito vigiada pela coordenação, porque normalmente os meninos estavam falando muito alto, eles estavam muito. Porque era muito fora, né? A gente sabe também. Eu acho que o legal da gente estar com as aulas de arte, assim, na escola, é porque a gente pode deslocar esse lugar mais tradicional desse ensino, né? Uhum. E, enfim, era muito Pergunta massa, né? polêmica aqui. Tipo, tu é Ai, formada em artes visuais, né? sou. Dava aula das outras linguagens? Não, não dava. Eu, porque assim, É. tem, tem uma normativa agora, não lembro se tá na. Acho que não tá mais, não sei se foi colocado na LDB, não lembro mais. Enfim, mas a gente tem uma lei, a BNCC prevê isso, né? A Base Nacional do Currículo Comum, Comum BNCC, curricular. isso mesmo. Aí, às vezes eu esqueço, né, esses negócios. Mas, enfim, aí a BNCC prevê 4 linguagens de artes. Eu digo, às vezes eu falava assim, as 4, e aí eu me toquei que não são só 4, né? Aí você prevê 4 linguagens de arte, né, na escola básica. A escola básica é ensino fundamental e ensino médio. Certo? Então, a gente tem o obrigatório de abordar artes visuais, teatro, dança e música. Só que não tem uma diretriz de como é que isso vai ser feito, né? Então, normalmente você tem um professor de artes para a escola, dois, sei lá, mas você não tem uma diretriz de como é que você vai dividir esses conhecimentos, né? Aí, tu dava aulas, então, só de artes visuais, nunca passou por outras Não, linguagens. eu nunca passei e acho que
eu lembro que a gente teve muita discussão sobre isso, tipo, no final da faculdade. E é uma coisa que para mim é muito importante, sabe, Sara? Assim, eu entendo que a gente acaba, por exemplo, o livro que os meninos usam, né, o livro didático deles, tem as quatro linguagens, né? Tem mais, mas assim, que são as principais, né? Que é dança, teatro, artes visuais e música. Uhum, Mas eu acho que é importante também, isso foi sempre uma questão, acho que até política para mim, assim, de me colocar enquanto licenciada em artes visuais. Assim, eu não fui uhum, licenciada em teatro, eu não fui licenciada em dança, nem eu não tenho o conhecimento que eu tenho é um conhecimento muito informal, assim, muito nunca me aprofundei nas outras linguagens. E aí eu acho muito complicado eu me responsabilizar por estar ensinando os meninos sem ter tido experiência, sem ter tido nenhum tipo de formação para isso, né? A minha formação é licenciatura em artes visuais. E o ideal, eu entendo que o ideal seria que a gente tivesse os quatro professores na escola e os meninos pudessem, sei lá, optar por uma linguagem ou alguma coisa do tipo, ou ter todas, né? uhum, Mas a gente sabe que não, e eu acho que ainda quando a gente chega na escola, principalmente na escola pública, e principalmente em todas, né? Porque a particular também não tem, a escola pública pelo menos está lá, e mesmo que seja o professor de português que vai dar essa disciplina, mas existe essa disciplina de artes no currículo, né? Na particular nem isso, né? Muitas vezes, na maioria das vezes. uhum. Então, pelo menos tem o professor que vai ministrar essas aulas da linguagem que ele foi formado para isso, né? E Uhum. aí, e aí eu não acho que a gente deva fazer isso, porque a gente vai fazer o que vai ter uma licenciatura que vai se formar em todas as linguagens. Não faz sentido, assim, pra mim. É uma coisa que a gente estava até debatendo na live passada, eu e o Eduardo, né? De que como é que começou essa questão das licenciaturas, né, no Brasil. E a gente começou com as licenciaturas curtas de 2 anos para abordar essas linguagens, essas 4 linguagens aí. E aí, e durante muito tempo, a gente tinha essa polivalência, né, no ensino de artes. E fora o problema da. Porque já tem vários problemas no ensino de arte, né? A gente Sim. já está aqui falando de vários. Mas, assim, o problema da polivalência é um deles, né? Eu também sou formada em artes visuais, não tenho experiência com nenhuma das outras linguagens e tinha, na época que eu comecei a dar aula, a obrigatoriedade do ensino de música. Todas as outras linguagens, até 2015, elas não eram obrigatórias, né? Foi a BNCC que colocou. Então, até 2015, a única obrigatoriedade que a gente tinha era ensino de música. E aí eu era tipo assim, eu tinha que dar aulas de arte, uma aula de artes visuais e uma aula de música. Artes visuais, acho que a galera tinha muito esse apego, assim, me veio muito essa ideia, estudando um pouco da história do ensino de arte, enfim, é de que tinha um apego à questão do produto, né? Então, se você tem uma aula de artes visuais, você tem necessariamente uma produção manual de alguma coisa, assim, uma pintura, uma escultura, um negócio que você tem um registro de que seu filho, sua filha fez aquilo de fato. Mas na questão das outras, de música, de teatro, de dança, você não tem esse produto produzido, né? Então, a música era obrigatória, mas eu tinha que dar aula de artes visuais também. E aí era uma comédia, porque você é obrigado, as pessoas lhe cobram, e aí eu digo que eu não dava aula de música. Eu fazia assim, gente, alguém aqui toca algum instrumento? John Cage, né? Vem pra cá, me ensina a tocar. E assim, eu não toco nem pandeiro, entendeu? Então eu ficava lá, tipo, vamos dar uma aula de notação musical. Alguém aqui entende disso? Pode vir aqui explicar para mim, por favor? E a Lara estava falando aqui, né, no comentário. Se alguém tiver pergunta, comentário, enfim, pode ir deixando aí. A Lara estava falando aqui que era muito puxado para o professor, né? E eu acredito que além de puxado, é muito injusto, né? Tipo, você ter aula, a polivalência já é um problema, e você ter aula de um professor que não é formado na área, que é um problema eterno que a gente tem em artes, né? Que até hoje, mesmo tendo as licenciaturas, assim, dizia, ai, tem pouco, não, hoje tem licenciatura em artes em muitos lugares, em muitas cidades, por causa da obrigatoriedade, mas você não tem um professor formado dando aula.
né? E aí é engraçado que tu diz assim, eles completam a carga horária, né? Não tá tendo uma obra aqui, mas a gente vai continuar falando. Aí, depois tem redutor de ruído para isso. Aí, enfim, tem o professor de matemática pode completar a carga horária dele dando aula de artes. Mas eu não posso completar minha carga horária de artes dando aula de matemática, entendeu? Total. Então você obriga o professor de artes a dar aula em 4, 5 escolas. Você obriga, tem uma precarização, já é precarizado, né, a função de professor. E você ainda maior quando é o professor de artes, né? E aí, tu tá me ouvindo ainda? Tu entrou no Tô. loopingzinho aqui. Ah, tu também, mas tô te Tudo bem, ouvindo. então vamos continuar no. É, eu queria saber de ti, assim, como era feita a tua avaliação, se arte reprova. Essa a pergunta, Ai, assim, mulher. ai, por Mulher, que é muito eu não vou dar difícil. atenção para essa disciplina? Porque essa disciplina não reprova. Gente, eu já, nos estágios a gente pega cada marmota de professor com isso, sabe? Assim, pelo amor de Deus. Hum. Quando eu fui pra escola, né, me coloquei muito nesse lugar de me comprometer com essa avaliação, justamente. É, enfim, tem que dar nota, tinha uma coisa obrigatória na escola, que os meninos precisavam participar, pelo menos das bimestrais, que fossem prova escrita objetiva. Aí eu, bom, Ah, então, alguma coisa aqui eu tenho que pelo menos tentar resolver, né? É, mas eu nunca fazia prova, eu sempre tentava fazer justamente o que a gente conversava, e às vezes forjando situações, assim, brincando com os meninos, assim, tipo, qual é o. Ai, eu lembro que uma vez eu falei, tipo, qual é sei lá, o Marcel famoso da história. Aí botava, é o fulaninho do terceiro B, sabe? Tentando até brincar com isso, dessas relações, uhum. para que não ficasse essa prova, que eu acho um absurdo, que é a prova do voltado para a pessoa falhar, né? Tipo assim, a Sim. prova não é para ver se o menino tá, sei lá, até se tá conseguindo interpretar direito, ou é só para ver se ele tá errando mesmo. É, mas uma coisa Uhum. que, fora essas bimestrais que eu era obrigada a fazer com questões objetivas, né? E eram muito poucas, eram tipo 5 questões. Então também era até tranquilo, porque. Mas eu colocava muita leitura de imagem para eles fazerem, com opções enfim, de leitura. Mas eu Uhum. fazia portfólio, Uhum. assim, que é um negócio puxado. Puxado, a organização do material primeiro, eu deixava com eles, mas eles perdem. Aí eu, não, cara, eu vou levar para casa. Então eu tinha uma pilha imensa de papel, de material dos meninos. E, assim, no estado é massa porque a gente tem um sistema online, né? Então, o que Uhum. eu fazia era toda. Eu só tava nessa escola, eu tinha essa sorte também, assim. Então, só tinha 4 turmas. Não, só tinham 4 turmas. Então, eu conseguia até fazer isso. Agora, se eu tivesse mais escolas com, sei lá, mais 10 turmas, eu não. Provavelmente eu não conseguiria, eu teria que inventar uma outra forma de fazer esse portfólio. Então, Meu primeiro ano como professora, eu tinha 28 turmas. tu é doida, é? É surreal, amiga. É surreal, cara, é surreal, é surreal. E é isso, né? Porque 20. a gente tem, enquanto, por exemplo, o meu marido, ele é professor de história. Ele tem quatro aulas por semana com as turmas, gente. Pelo que eu tinha uma aula por semana, assim, você não consegue fazer muita coisa, né? É horrível, então você acaba Uhum. tendo realmente muita turma. O que eu tava falando? Aí tu tava falando dos Sim, do portfólios. portfólio. Aí o que que eu fazia? No dia que eu tinha aula com eles, eu passava tudo pro sistema. Tipo assim, era mais um acompanhamento lá. Eu inventava, sei lá, a gente tinha 10 aulas. Então, a ideia era que cada dia teria um exercício. Então, se eles Uhum. completassem esses 10 exercícios, eles teriam 10 assim, assim, bem por cima, sabe? Porque o que eu queria não era avaliar se eles estavam fazendo bem feito, enfim, se eles estavam cumprindo com essa expectativa do exercício, mas era pelo menos se eles faziam. Quando eles faziam, já era Uhum. muita coisa. Porque eles são muito, assim, não querem fazer, não se sentem muito inseguros, assim, muito inseguros, principalmente até com desenho, assim. Quem gosta de fazer é quem já desenha, quem já pratica ali.
Mas quem não, assim, acha infantil, aí não quer fazer. Então você tem que fazer, sabe, esse jogo para ver se eles pelo menos participam. Então, para mim já era muita Uhum. coisa quando tinha exercício deles, assim. E aí funcionou, sabe, Sara? Assim, dá muito trabalho, mas é muito bonito também quando você pega, aí você olha todos os trabalhos dos meninos, aí você vê, assim, você consegue ver que eles estão fazendo mais, assim, desenho de observação, por exemplo, era uma coisa que eu gostava de fazer. Eles começaram a gostar também, porque cada vez eu levava um material diferente. Então, era mais essa coisa de testar o material do que especificamente o desenho de observação, né? Mas é Uhum. você ver que eles preenchiam mais, que eles acabavam fazendo, assim, detalhando melhor o desenho, enfim. Para mim É. funcionava, mas eu não sei isso a longo prazo e com muitas turmas, eu acho que ia ser complicado. Até porque a Uma escola coisa. não Ah, disponibiliza. Assim, o que eu queria era pelo menos aquele caderno de desenho. Se tivesse um caderno de desenho para cada, dava massa, mas a escola não tinha. Tu sabe como é que é, né? hum. É, uma coisa que eu fico pensando também é essa questão de reprovação. Como a gente está num sistema de escola tão punitivo, sabe? Que, tipo, eles não. Você não vai fazer a prova de matemática pensando se você aprendeu matemática. Entende? Você não vai fazer a prova de história pensando se você aprendeu história. Você vai para você não ser reprovado. Só que Exatamente. aí na aula de artes, você teoricamente você não pode ser reprovado, né? Então, você aproveita, ao invés de você aproveitar para que você faça alguma coisa, na verdade, as meninas diziam assim: ah, não vou ser reprovada, eu não vou fazer nada. E aí me deixa meio pensativa, assim, tipo, eu não quero reprovar ninguém. É muito triste essa história da reprovação, entende? Sim. Uma série de questões da educação que passa pela minha cabeça, assim, quando vem essa história da reprovação. Mas, ao mesmo tempo, é mais uma questão para precarização do ensino de arte, que é quando a criatura não fez nada o ano inteiro, aí você, pela presença dela, você dá um 2, né? Nossa, Aí isso vem foi a uma questão. coordenação, hã? Não, que eu ia terminar, depois eu. Vem a coordenação, vem a direção, aí diz assim, mas professora, é porque, né, se ele reprovar em arte, aí ele perde o ano porque ele já reprovou em matemática, biologia, geografia, não sei o quê. Então, ele precisa passar em arte. Aí, tipo, eu ficava numa revolta muito grande, porque, assim, é muito ruim. A gente, que é professor, né, se dá uma nota ruim, é uma merda, sabe? É uma merda esse sistema de nota, enfim. Mas você não poder, não ter nem autonomia de avaliação, eu achava, eu não sei o que é pior, entendeu? Se é pior decidir reprovar ou se é pior decidir reprovar e não poder. Uma coisa que eu fazia, isso foi uma questão também pra mim, assim, me identifico muito com a tua fala, porque eu não queria, a gente nunca quer, né? A gente quer que os meninos se envolvam de outra forma, mas existia também eu tava num lugar de me impor, sabe, assim, na escola, de me empoderar desse lugar também, e eu acabava algumas vezes sendo conteudista para que os meninos estudassem, sabe, assim, não, enfim, não de uma forma, sei lá, tão ameaçadora ou tão violenta como normalmente é, mas assim, porque eu queria que eles entendessem que aquilo ali era importante também, que aquilo ali é tão importante quanto eles estudarem para matemática ou química ou física, que eles também estudassem para arte, sabe? E aí, isso era uma questão muito forte para mim, assim, então acabava que esse lugar que eu era obrigatório de fazer uma prova objetiva, eu usava desse momento para isso, né? Mas Uhum. também enfim, muito pautado no que eles também estavam vivendo e que a gente conversava em sala, assim, também. Eu acho que dá para equilibrar nesse lugar, sabe? Mas que é importante, sim, que a gente se coloque também, sabe? Porque senão a Uhum. gente nunca vai ser respeitado enquanto área de conhecimento, senão a gente nunca vai, sempre vai ter um professor de matemática para pegar a nossa carga horária, e isso é muito complicado, assim. Sim. E me diz uma coisa, assim, tipo, quando tu fala a gente sabe que é obrigatório ensino de arte, enfim. Mas, assim, eu tô aqui mais ouvindo opiniões de vários educadores, né, de arte.
E aí, por que que tu acha que é importante a gente aprender arte, principalmente aprender arte na escola? Assim, no que isso é importante para a vida? Amiga, tanta coisa, né? Eu acho Mulher, que fala aí, a gente tem aqui, ó, é aquela. segundo A gente tem o quanto nosso tempo aí? patrocinador do Instagram, a gente tem uns 10 minutos ainda. Não, Sara, assim, eu acho que diversas coisas. Primeiro, pra mim, acho mais massa é a coisa da perspectiva, que eu acho que quando a gente estuda e falo por mim, também, não só como professora, mas como aluna, como, enfim, como artista, como pesquisadora, que a gente acaba se colocando num lugar de perspectiva. A gente olha para um trabalho, a gente compreende um trabalho, uma coisa que o artista quer dizer, ou vai aprender uma técnica nova, a gente vai aprendendo também sobre a gente vai entendendo a gente como, enfim, a gente vai experienciando outras coisas, e isso é muito massa, porque eu acho que a gente acaba levando isso para a vida, né, para as outras situações, assim. Se a gente consegue, sei lá, fazer exercícios de leitura de imagem e aperfeiçoar esse olhar com certeza ele vai olhar de outra forma para todas as outras coisas, não só para uma obra de arte, né? Ele vai olhar de uma Uhum, forma vai fazer uma leitura melhor de uma propaganda, ele vai conseguir, enfim, fazendo uma leitura de uma propaganda, ele vai conseguir entender e fazer uma crítica melhor sobre aquilo que ele está consumindo ou qualquer outra coisa. As relações de trânsito na vida, a relação com a cidade. Eu acho que esse olhar ele acaba proporcionando isso também. As questões de uhum. criatividade, né? Aquele papo clássico de você é criativo em todas as áreas e você pode ser criativo em todas as áreas. E dentro da criatividade, essa coisa de poder criar mesmo, de criar coisas novas, de criar soluções para, seja para o que for, seja uma gambiarra dentro de casa, seja, sei lá, ai, não Entrar na tenho sua casa de infância aquarela para pelo The usar, vou Sims. usar. Hã? Entrar na sua casa de infância pelo The Sims, né? Não é isso? Enfim, eu acho que tem tudo isso. Eu acho que até a própria relação, por exemplo, a gente pegar o desenho, né? Ou pegar qualquer outra linguagem, assim, de você entender que ali no começo vai ser difícil, e aí que depois você consegue desenvolver melhor, e você pratica, e aí você experimenta, e você erra. Essa relação com o erro também eu acho super importante dentro do ensino das artes, assim. Que eu acho que é um dos poucos lugares que se é permitido errar e que esse erro faz parte desse processo, e que ele também é aprendizado. Uhum. Enfim, eu acho que tem tudo isso, assim. A própria relação também, acho que é isso, muita coisa, mas. No fim, são questões, assim, eu fico pensando um pouco sobre essa tua fala e nas nossas experiências, né? São questões que abrangem não só a aula de artes, mas, tipo, a educação como um todo, né? Tipo, por que que eu preciso ter aulas de arte? E aí você fala, né, da criatividade, da perspectiva de mundo, de leitura de imagem, e, na verdade, a gente vai fazendo conexões com outras áreas de conhecimento e pensando na questão, e repensando a educação, né? Às vezes eu fico pensando, Mel, não sei o que que tu acha disso, mas que a parte de arte, ela vai ter uma solução muito boa com relação à educação, quando a gente conseguir mudar essa questão da escola, entendeu? Da escola prisão, Sim, dessa escola prussiana, enfim. Aí, de escola bancária, né? Aí, porque fica difícil a gente abordar todas essas questões em situações como a gente está passando agora de censura, né? Do que foi o projeto Escola Sem Partido, das questões tipo, de você não poder abordar determinados teóricos, enfim, que às vezes sai por exemplo, da questão de gênero, né? Que, querendo ou não, a gente tem há muita coisa a abordar em artes, né? Muita coisa. sim. Eu me lembro que, tipo, eu aprendi física nas aulas de arte, foi assim, dando aula de arte. Aí daí eu fico pensando nessas questões das censuras, enfim, e que são impostas para a escola e que elas tocam muito na questão de artes, né? Você baixou lá no CRAF uma proibição de abordar.
esse negócio que nem existe, né? Que aí chama ideologia de gênero, que não existe. Então, é proibido você abordar a ideologia de gênero na escola. Mas aí é, você pega uma questão, sei lá, posso estar falando besteira, mas tipo educação física, e você não vai para essa questão, mas vai atuar pouco nessa matéria. Mas com relação à arte, a gente fica muito tocado nessas partes de censura, né, também. E aí tem uma. Eu acredito que a gente vai resolver essa questão da polivalência, da formação, enfim, quando a gente consegue olhar a educação como um todo, né? Porque até a nossa forma de avaliação, ela não consegue ser colocada como, como a avaliação das outras matérias, né? Sim. Eu estava até conversando com uma amiga esses dias sobre justamente sobre isso, né? Sobre como, enfim, a gente não consegue dar aula de arte do jeito que a gente queria e tal. E como essa aula na escola, às vezes, muitas vezes, ela não, enfim, não incentiva o menino a pesquisar e tal. E aí você vai pensar, e aí nesse sentido de contribuir, sei lá, com a área de conhecimento, ou realmente compreender. Cara, você vai pensar, não é só as artes. Essa escola, esse modelo de escola que a gente tem, todas as áreas. A gente não aprende sobre química, a gente não vivencia a química, a gente não vivencia a biologia, o que a educação física pode gerar, sabe? Porque não tem, é só uma coisa de vamos decorar isso aqui, porque vai ter uma avaliação, e aí você fica super tenso com essa avaliação, e aí você precisa passar de ano, porque é o que você tem que fazer, e realmente você não tem prazer em aprender, você não é estimulado na relação com a pesquisa, isso é uma das coisas que eu mais sinto, assim, na escola, os meninos não sabem, não aprendem a pesquisar, não aprendem, porque não é sobre isso, sabe? Ia ser muito mais Uhum. massa se, sei lá, tivessem trabalhos que eles tivessem que fazer e eles ficassem livres na escola e pudessem ter espaço da escola para desenvolver essa pesquisa sabe, e aí ser interdisciplinar de verdade, porque ainda tem essa história da interdisciplinaridade que é uma falácia, assim, porque na real a gente não consegue. Você não consegue nem ter um diálogo, às vezes, com o professor da mesma área de conhecimento. Então é muito complicado, assim. E sobre essa Uhum. censura, eu não passei por essa experiência, assim, comigo mesmo, assim, não vivenciei diretamente esse tipo de. Não. é, Eu acho que até a escola que eu tava, assim, tinha uma liberdade até, assim, enfim, nunca tive essa questão. Mas eu entendo que, eu sei que existe, né, assim. E acho que é isso, acho que a gente acaba tendo que driblar muito, né, de estar nesse lugar Uhum. pra ir driblando de dentro mesmo, tentando se reorganizar pra não deixar isso também ser, enfim, ser colocado, né? Assim, a gente precisa de alguma forma estar em confronto, né? E aí, mesmo que a gente vá usar o conteúdo, e aí a gente vai falar de um artista feminista, ou então coloca numa situação na prova, eu acho que mesmo que seja umas coisas muito implícitas, muito assim, rastros, mas eu acho que é importante que a gente faça, né? E aí não só, claro, não só as artes, mas as outras disciplinas também na escola, e, enfim, Tá acho que é bom. isso. Não, a nossa live tem 4 minutos para encerrar. Ai, meu Deus. E aí, você quer falar mais alguma coisa? Não, amiga, acho que eu quero te agradecer pelo convite. Acho que foi uma conversa massa, assim. Eu tava um pouco nervosa, achei que, sei lá. Mas É, acontece, eu também tava nessa primeira. mas é sempre bom falar sobre. Eu sinto muita falta da sala de aula, se eu não vejo a hora de acabar esse mestrado e voltar, sabe? Isso não, é um lugar que eu Uhum. não penso em sair. E eu acho que a gente tem que ter pessoas como a gente, né, no mundo, assim, fazendo as coisas e estando junto. E é Tá isso. bom. Pois, Mel, muito obrigada, viu? Tipo, eu espero que você tenha gostado. Enfim, um projeto recorrente aqui, a toda quinta-feira, às 5 horas. Eu estou conversando com alguém sobre arte e educação, e aí, na semana que vem, eu vou estar com outra professora, com outra artista,
Enfim, e aí fica vai ficar gravado. O que foi? A Nini acordou, minha gente. Ela tava dormindo esse tempo todo? Dormindo. Oh, meu Deus. E te agradecer, enfim. Muito obrigada aí. Obrigada, galera, que assistiu, apoiou e tal. E a gente vai se falando. Tá bom. Vai ficar salvo lá no canal. Tá bom, amiga. Que é o Obrigada. meu jeito de dar aula agora. Não, é isso mesmo. Ah, deixa eu só falar uma coisa. Fala. É, nem sei se tem tempo. Mas eu tô gravando um podcast sobre arte contemporânea com a Beatriz Gurgel. E a ideia é que a gente agora em setembro a gente começa a lançar, e aí também, enfim, fica o convite para participar com a gente. E tá sendo muito, muito legal também falar Que desse, que acho massa. que assim como a arte e educação, a gente vê pouco, né? E aí a gente sentiu também isso em relação à arte contemporânea. Eu acho que vai ser legal. Eita, que massa, que massa. Vamos Pois é. ocupar aí os espaços. Não, é não? Pois beijão, El. Até mais. Beijinho, tchau, tchau, obrigada. Nada, que é isso.